Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo pro blog. Na verdade, isso aqui nem é uma tag. Eu nem sei, na verdade, se é uma tag. Ela começou com uma brincadeira no Facebook. Quem me tagueou no Facebook foi um amigo meu da faculdade, o Luiz Carlos. E eu achei legal transportar pro blog, porque ela tem muito a ver, vocês vão ver. Ela é sobre os 10 livros que marcaram a minha vida. E então eu achei muito bacana trazer para o blog, mas eu vou fazer uma alteração. Ao invés de ser os 10 livros que marcaram a minha vida, eu vou falar sobre os livros que marcaram a minha vida em geral. E são mais de 10, como vocês podem imaginar. Eu vou começar falando de 2 que eu não tenho aqui. Eu tenho os livros, eu só não sei onde eles estão. Não devem estar aqui na minha casa, devem estar provavelmente no trabalho. O primeiro deles se chama Veludinho. E é da Marta Azevedo Panunzio. Eu li esse livro como uma incumbência da quinta série. A minha professora de português, a tia Maria da Graça, eu não sei nem se ela tá me vendo, mas ela mandou como leitura pra gente esse livro e eu adorei. Ele conta a história de um menino que ele ganha do pai dele uma espingardinha de ar comprimido. E aí ele faz uma coisa muito feia, muito chato isso. Ele vai praticar o tiro e acaba acertando uma rolinha, um pardalzinho, é um bichinho desse, um passarinho. Acho que é uma rolinha. E daí ele se arrepende, ele vê no que ele atirou e ele se arrepende amargamente. Daí ele faz de tudo para tentar salvar o bichinho. Eu não vou entregar se ele consegue ou não salvar, só que acho que vocês vão adivinhar, porque eu chorei muito, muito copiosamente com esse livro. E foi, acho que, assim, das leituras que passaram na escola, acho que foi uma das melhores, que eu mais gostei. E outro livro que me marcou bastante, eu devo ter umas 2 ou 3 cópias dele, mas uma com certeza tá na minha casa de praia, a outra não sei, não tá aqui. Mas eu devo ter umas 2 ou 3, que chama O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Ele é meio que uma história, assim, autobiográfica do autor, e ela é muito bacana. Ela conta a infância de um garoto que se não me engano, o autor mesmo, e ele tinha, quando eu estava crescendo, um amigo imaginário que era o Pé de Laranja Lima, que ficava no quintal dele, e ele conversava, ele subia no Pé de Laranja Lima e conversava com ele. Ele tinha até nome, esse Pé de Laranja Lima, mas eu não me lembro. É uma história muito tocante, é muito bonita também. Eu li diversas vezes e chorei várias vezes, porque tem uma parte lá que eu também não vou falar o que é, quem leu sabe, que é muito triste. Mas é uma história muito bacana, muito legal, eu li diversas vezes, vale a pena ler. Bom, indo mais lá pra trás, assim, quando eu era bem pequena mesmo, eu já até falei desse livro pra vocês, que é esse aqui, Aventura no Escuro, da Jane Carroll. Foi o primeiro livro que eu li na minha vida e foi com ele que eu aprendi a ler. Então é óbvio que ele marcou a minha vida, né? Eu adorava, era um dos meus preferidos. Quando criança, ele tá todo velhinho, assim, meio que caindo aos pedaços, mas ele tá no meu coração e a gente guarda com o maior carinho. Outro que me marcou bastante, eu nem esperava gostar tanto assim do livro, é esse aqui, A Sombra do Vento. E eu nem fazia muita questão de ler, pra falar bem a verdade, mas a minha irmã pegou na biblioteca lá onde ela trabalha, aí ela me mostrou um trechinho, que é um trechinho que eu já transcrevi. Se não me engano, eu pus como citação do mês, e ele também, esse trecho, ele tá na minha página do Scooby. E foi por causa dele que ele me fisgou. E hoje eu amo esse livro, já li mais de uma vez, acho que eu li 2. E eu não esperava que eu ia gostar tanto. Eu fui, na verdade, assim, meio que atropelada pela história do Daniel Sempre e do Casarão lá e do Julian Carax. Eu queria muito, muito, muito ler os livros do Julian Carax, mas infelizmente não temos, então a gente agradece ao Zafón pelos livros maravilhosos que ele fez. Esse é o meu preferido dele. Mas ele tem vários, e esse na verdade é parte de uma trilogia, que é o Jogo do Anjo, o Sombra do Vento e o Prisioneiro do Céu, mas esse é o melhor deles. Eu recomendo, se você for começar a ler Zafón, eu recomendo começar por esse e depois partir para os outros. Não precisa ler em ordem não, tá, gente? Bom, outro livro que me marcou bastante foi esse aqui, World Without End, Mundo Sem Fim, do Ken Follett. Esse aqui,
já li também mais de uma vez, eu li acho que 2 também. Esse aqui, o meu Pocket, ele tem 1025 páginas, mas a primeira vez que eu li foi em português. Ele também, quem tem, é um tijolão assim, também de quase 1000 páginas, mas que eu li em 15 dias. Eu li super rápido. E ele me marcou não só pela história, que é muito bacana, mas porque eu me identifiquei muito, mas muito com a Carys. Eu lia a Carys, eu me via na Carys, então ele me marcou bastante por isso, assim, era como se estivesse lendo uma história sobre mim. É muito bacana também, e a parte que ele descreve a peste, desculpa, é de dar muito medo, porque quando você pensa que a peste tá dando um tempo, vai embora de Kinsht, ela volta com força total e volta todo o terror da peste. É muito bacana. É uma história de amor muito bonita entre a Carys e o Merton. Vale muito a pena ler. A adaptação eu não gostei muito pra televisão, mas o livro vale muito a pena. Outro que, desculpa, me marcou bastante e eu acho que é um dos responsáveis pelo meu gosto por literatura fantástica é esse aqui, História Sem Fim. Eu li lá quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, mais ou menos na mesma época que eu vi o primeiro filme, pela primeira vez, porque eu também vi várias vezes, e eu também reli várias vezes o livro, eu já perdi as contas de quantas vezes, porque quando eu era adolescente, assim, quando eu era menor, sempre que eu não tinha alguma coisa pra ler, eu lia A História Sem Fim. Então, li várias e várias vezes. E ele é muito bacana, ele te prende muito, porque esse símbolo aqui, ele é um medalhão, que ele é descrito no livro. Ele tem até nome, eu não lembro agora o nome. Mas, e ele tem a ver com o livro, ele é descrito, ele é um medalhão que dá muito poder pro Bastian, que é o protagonista. E outra coisa que ele é assim, ele é um livro dentro de um livro. Por quê? Ele começa, assim, tá vendo? Com letras bem pequenininhas, todas as letras são pequenininhas e vermelhas. Essa parte é a parte que tá fora do livro, tá? Que é a parte do Bastian fora do livro, lá na Alemanha. E tem a parte em verde, que aí conta a história do livro, conta a história do Atreio e depois, mais tarde, quando o Bastian eventualmente entra no livro e vai parar em fantasia. É todo em verde. E ele é muito bacana, porque vocês veem que ele é todo decorado, assim. E ele tem 26 capítulos. Cada capítulo começa com uma letra do alfabeto, todas muito bem trabalhadas e todas, assim, com uma ilustração muito bonita. É um livro bastante bacana, eu adoro. E, como eu disse, é um dos responsáveis pelo fato de eu gostar tanto do gênero de literatura fantástica. Outro dos responsáveis por isso, pelo mesmo feito de eu gostar de literatura fantástica, é justamente As Brumas de Avalon, que eu li a primeira vez também mais ou menos na mesma época. Eu tinha 12 anos quando eu li pela primeira vez As Brumas de Avalon. A Morgana, que é essa aqui da capa, que aliás eu acho linda essa capa, ela até hoje é uma das minhas personagens preferidas. Eu adoro a Morgana com todo o coração. E eu também já reli várias vezes, em inglês uma vez só, mas eu já reli, eu tenho eles em português, eu já li várias vezes. E como eu disse, é um dos responsáveis por eu gostar tanto de fantasia. Além do que, ela conta a história do Rei Arthur, mas pelo lado das mulheres envolvidas, né? Que no caso são a Morgana, a Guinevere, eu não sei falar o nome dela que está no livro, que é a versão bretã, mas eu não consigo falar, então vai ficar como Guinevere. E a Viviane, que é a tia da Morgana, e acho que a Elaine também, mas é bem focado principalmente na Morgana, e é a visão feminina da lenda do Rei Arthur. Ela tem bastante magia, bastante fantasia, ela é muito linda essa história, é um clássico já da literatura, e foi por causa dele também que eu amo de paixão essa mulher aqui, a Marion Zimmer Bradley. Eu já li vários livros dela, porque ela escreve basicamente no mesmo período, na Idade Média, e eu adoro esse período na história. E outro que me marcou também por falar da mesma lenda, mas de forma diferente,
é a trilogia do Arthur, do Bernard Cornwell. Começa com The Winter King, né? O Rei do Inverno. O segundo é o Enemy of God, o Inimigo de Deus. E o último, Excalibur. E ele conta a história, mas pelo viés histórico mesmo, realidade. Então ele tem descrições das batalhas muito minuciosas, a descrição dos costumes também é muito minuciosa. Então, assim, quem tem estômago fraco não aguenta, porque ele descreve minuciosamente, assim, você lê Bernard Cornwell, qualquer leitor de Bernard Cornwell sabe, você tá lendo, é como quase que o sangue pula do livro na tua cara, de tão sangrento que é. Mas eu adoro esse viés histórico que ele deu. E ele o Arthur, que está retratado aqui, ele nunca foi rei. O Arthur não é rei apesar de ser do rei Arthur, o Arthur não é rei na trilogia do Cornwell. Ele acho que é regente. E ela é contada por um dos melhores personagens, e assim, é unanimidade, todo mundo que curte Bernard Cornwell adora, independente de sexo, todo mundo adora, sem exceção, o Derval, que é o narrador dessas crônicas, que ele é um lanceiro, e no começo ele é simples lanceiro, um aprendiz, mas ele acaba se tornando um dos melhores amigos e confidentes do Arthur mesmo. E todo mundo adora ele, fora que o Cornwell, ele escreve assim, com um humor sutil, bem britânico, e tem umas passagens assim que ele usa bastante ironia, e você pensa, nossa, quanta magia, você vai ver que não, que aquilo era tudo um truque. O Merlin também é um dos melhores personagens que tem no livro. E tem a frase que todo fã de Bernard Cornwell, sem exceção, adora repetir, que é: o destino é inexorável. É uma das minhas preferidas também. Eu fico martelando na minha cabeça, assim, uma batalha infindável se eu faço uma tatuagem com ela em Saxão, das crônicas saxônicas ou não. Mas, assim, eu penso que sim, mas o meu medo de agulha, por enquanto, ainda é maior. Bom, mudando um pouquinho, mas ainda na fantasia, outro que me marcou foi a série, na verdade. Não é só esse aqui é o Sorcerer's Stone, a Pedra Filosofal, mas a série toda do Harry Potter. Porque eu li o primeiro, eu tinha 23 anos, já não faz parte da minha infância, o Harry Potter. Mas li o primeiro e o segundo, assim, rapidinho, porque me fisgou logo da primeira página. E foi a primeira série que me deixou, assim, polvorosa. Toda vez que ia sair um próximo livro ou um filme, eu ficava, assim, ensandecida. Eu ia atrás, eu formulava teoria, discutia com outras pessoas sobre o que eu achava que ia acontecer, ou sobre o livro e tal. Então foi a primeira que teve esse impacto na minha vida. A única coisa é que na época eu não tinha um blog, então eu não tinha como falar pra vocês tudo que eu pensava, mas e nenhuma das minhas teorias se concretizou na verdade, mas eu adorava, e ainda hoje é uma das minhas favoritas. Eu acabei de reler agora em janeiro esse livro aqui, a minha intenção é ler um deles, todos eles até o final do ano. E outra série, na verdade não é um só, que me marcou da mesma forma, pelo mesmo motivo, aqui eu tô com a Dance with Dragons, mas a coleção inteira do Martin, que é a Song of Ice and Fire, as Crônicas do Gelo e do Fogo. E vocês já viram no blog que eu fico assim também, eu formulo teoria, eu discuto com outras pessoas que leem também, que são fãs, que assistem a série, eu discuto as duas coisas, eu amo as duas coisas igualmente, eu acho que a série complementa o livro e vice-versa. E eu fiquei, assim, polvorosa com essa. Foi a segunda série. Depois de Harry Potter, eu fiquei, assim, meio órfã de uma coisa assim, até conhecer a Guerra dos Tronos. E o meu caso já é meio de internação, eu reconheço. Bom, outro livro que marcou a minha vida, eu tenho certeza que marcou a infância de muita gente, foi O Menino Maluquinho, do Ziraldo, né? Poxa, todo mundo, a uma certa altura da vida, tinha macaquinhos na cabeça, todo mundo já pôs, né, uma panela na cabeça pra se fingir de menino maluquinho. E eu acho que eu já li outros livros do Ziraldo também, mas eu acho que esse aqui não tem comparação. É o melhor dele, eu tenho certeza que vai continuar marcando a vida de muita gente. Bom,
Voltando um pouquinho para fantasia, outro livro que me marcou bastante foi, que eu também já reli várias vezes, foi esse aqui, O Senhor dos Anéis. A trilogia toda, a Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. E eu adoro tanto os livros quanto os filmes. Eu acho que em certos momentos até os filmes superam o livro, mas como um todo o livro é muito melhor do que os 3 filmes. E por causa dele eu adoro, assim, eu confesso que eu não li muita coisa do Tolkien, porque não é uma leitura muito fácil, assim, apesar de eu adorar, não é uma leitura fácil, não é uma coisa que flui. Mas eu adoro também o Hobbit, por exemplo, e eu tenho interesse de ler até outras coisas. Eu adoro esse mundo criado pelo Tolkien, a Terra-média, eu acho ele fascinante. E eu admiro muito a capacidade do Tolkien de criar um mundo tão diverso, tão real e tão bonito como a Terra-média. E não só uma, mas ele criou várias línguas também para a Terra-média, eu acho isso sensacional. Bom, outro livro que me marcou, não tanto pela história em si, apesar dela ser cativante, é aqui, Eu Sou o Mensageiro, do Marcus Zusak. Como eu disse, ele é muito bacana, o livro, a história é cativante, porque o Ed Kennedy, que é o protagonista, ele vai recebendo ao longo de um período aí cartas de baralho, todas elas diferentes, com um nome e um endereço. Ele é taxista, ele tem que ir atrás dessas pessoas e fazer alguma coisa para mudar a vida dessas pessoas. Então você fica preso na história, querendo mais uma carta de baralho, querendo ver como ele vai mudar a vida dessas pessoas. Então a história prende por isso. Mas o que arrebata, o que fecha, que conquista mesmo o leitor é a frase final, que eu já falei pra vocês que é um dos melhores finais que eu já li. E eu não vou falar como é que é, vocês leiam pra descobrir qual que é essa frase. E a sacada dela, que é muito bacana. E outro livro que me marcou, eu tô até relendo pela 3ª vez, motivada pelo filme, mas nem precisava tanto, que é A Menina que Roubava Livros, também do Zusak. E, bom, aqui diz tudo, né? Quando a morte conta uma história, você deve parar para ler, e deve mesmo. Ele é muito bacana, é uma história muito comovente, muito bonita da Segunda Guerra Mundial, a história da Liesl, e contada pela morte, que é uma fofa, assim, é uma personagem super humana e que tem uns insights maravilhosos, bem filosóficos. Até em vista disso, não é um livro muito fácil de adaptar, e se você pensar por esse lado, vai ver que a adaptação ficou muito boa. Sim, eu acho que poderia ter um pouco mais de participação da morte, ela não é 100%, mas é uma boa adaptação pro livro. Bom, eu não vou marcar ninguém, quem quiser que responda, tag, tá? Fica à vontade para vocês aí. Então é isso, gente, foram os livros que marcaram a minha vida. Eu tenho certeza que mais provavelmente virão outros, mas por enquanto são esses. Um beijo e até o próximo post.